com tanto de crise do pânico que eu tava tendo, ataque do pânico, com essa coisa de mudança, eu tava bem tranquila que não desse certo, sabe? E aí, naquela hora, eu tinha escrito uma mensagem pra pedir desculpa pra nossa corretora, né? Falando assim, olha, infelizmente vamos ter que esperar até o ano que vem pra gente conseguir juntar o valor do dinheiro, né? Pra poder dar a oferta, a proposta de compra, porque o banco não vai liberar e a gente não vai vender aqui sem ter um lugar fixo, porque vai que a gente vendia, que a gente pensou nisso, mas vai que a gente vendia aqui e não achava um imóvel pra comprar, daí a gente ia ficar na rua e o dinheiro desvalorizando. Então, na hora que eu ia mandar a mensagem pra ela, já tava tudo escrito, ela me mandou assim, fala pro Herbert me ligar. E aí o Herbert ligou pra ela e ela ofereceu dinheiro pro Herbert. E aí uou, isso deve ser uma pegadinha. O que interesse que ela tem que a gente compre esse imóvel? Né? Será que... Aquilo pra mim foi muito estranho. Aí eu falei, me dá 30 minutos pra pensar. E naqueles 30 minutos, assim, eu pensando, não, mas não era assim que eu queria que fosse. Eu queria que o banco tivesse aprovado. Tá tudo muito estranho isso, o Espírito Santo não fala comigo, eu não tô entendendo mais nada. Aí na hora, eu lembrei da frase que Deus me disse domingo. Confie na Ivanka, eu vou agir por meio dela. Aí eu lembrei, opa, é o agir de Deus. Não tá vindo dinheiro de lugar nenhum, não tem como a gente comprar, mas veio o dinheiro dela, então a gente pode comprar. Mas naquela insegurança, porque se ela empresta o dinheiro, depois a gente não vende aqui. Já pensou que situação? E aí eu mandei mensagem e falei, tá bom, e quanto de juro você quer cobrar por esse empréstimo, né, e tal? E ela assim, deixou na camaradagem, não cobrou juro nenhum. Falou assim, não, tá tudo bem. E depois ela veio em casa, aquilo foi muito louco. Efetuamos a compra lá. E aí, né, ela veio em casa, isso foi terça, ela veio em casa na quinta pra tirar as fotos da nossa casa e pôr nossa casa à venda. E a gente, assim, o acordo de compra lá tinha 14 dias apenas. A gente tinha que vender essa casa dentro de 14 dias. Então, assim, terça pra quinta a gente já tinha perdido 2, só sobrava 12 dias. E aí ela veio e eu contei pra ela essa experiência. Ela perguntou pra mim se ela lembrava, olha só que louco, ela lembrava da outra vez quando a gente comprou essa casa, quase 2 anos atrás, que o sábado era um dia especial pra minha família e eu não queria ver casas no sábado. Então ela falou assim, Sara, eu vou colocar a casa à venda. Você se importa que eu coloque a casa pra vender no sábado? E aí eu tive a oportunidade de contar pra ela toda essa história que eu tô contando pra vocês, do nosso acampamento, de que o Espírito Santo estava falando com a gente, de que o Espírito Santo me falou pra escolher ela, de que o Espírito Santo falou que Deus ia agir por meio dela. Ela ficou emocionada e ela falou assim pra mim, Sara, eu nunca emprestei dinheiro pra ninguém na minha vida, nunca. Mas quando eu vi vocês naquela situação, eu senti paz. E veio uma coisa na minha cabeça e falou assim, por que você não empresta dinheiro pra eles? E eu emprestei. E naquilo eu vi o agir perfeito de Deus. E aí depois desse momento muito profundo e espiritual que a gente teve, eu e ela, colocamos a casa à venda. E foi incrível, em 3 dias tiveram 20 famílias que vieram ver a nossa casa. E eu falei pra ela sobre o sábado o seguinte, eu falei assim, ó, eu expliquei pra ela toda a questão do sábado, expliquei pra ela que Deus, assim, no mundo natural, né, a gente vê fenômenos físicos pra toda a nossa marcação de tempo. As 24 horas é o nosso movimento da Terra em torno de si mesma. Os 365 dias do ano são o movimento da Terra em torno do Sol. Os meses são marcados pelas fases da lua. Mas e a semana? Da onde veio a semana de 7 dias? A semana de 7 dias é uma prova cultural, antropológica, de que a criação foi em 7 dias literais de 24 horas. Eu falei isso pra ela, ela ficou emocionada. E aí eu falei, olha, então esse dia Deus separou para que seja o nosso presente, para a gente lembrar que Ele é o Criador. Então, eu não vou estar nessa casa de qualquer forma, no sábado. Eu vou estar em algum outro lugar, adorando meu Criador. Ele te deixa livre também, para você trabalhar ou adorar. E eu vou te deixar livre também. Você faz como você preferir.
Eu não vou dizer pra você, não vem aqui na casa receber visitas, não marque visitas. Eu falei, você fica livre, eu não vou estar aqui. E, de fato, a casa não vendeu pra ninguém que veio olhar no sábado. A casa vendeu pra um casal que veio olhar no domingo. Na segunda-feira, no domingo, ela me falou, 3 dias, não, foi quinta-noite, colocou pra vender, então deu sexta, sábado, domingo à tarde. Ela me mandou uma mensagem e falou, olha, veio um casal e eles gostaram muito da casa, eles querem colocar uma oferta de compra amanhã. E a gente achava assim, a gente tava com medo, eu pedi pra muita gente orar. A gente tava com medo de não conseguir vender no período que precisava e de não conseguir vender pelo preço que precisava, porque ela jogou um pouquinho a mais, porque ela falou assim, Sara, ela como mulher, ela via a minha situação, sabe, com 3 crianças pequenas, morando longe da família, numa região rural. Ela falou, Sara, eu vou tentar vender a sua casa por 50 mil a mais pra você poder fazer uma cozinha nova. Você fica o dia inteiro na cozinha, então vamos tentar fazer isso, vamos ver se a gente consegue vender. E aí, mas mesmo ela tava com medo da gente não conseguir vender por esse valor. Mas ela falou assim, se a gente não conseguir vender pelo valor que a gente vai ofertar, pra vocês não ficarem tanto no prejuízo, né? Naquilo que eu tava falando pra vocês dos 200 mil a mais que a casa lá era. E aí, esse comprador, ele ofereceu 100 mil dólares a mais do que a gente tava pedindo. Tem noção do que é isso? Não é só reforma da cozinha, é reformar a casa inteira. E aí ela falou assim, depois ela falou assim, e aí eu negociei com eles. E aí eles ofereceram ainda um pouco a mais de dinheiro. Gente, isso é um milagre. Nenhuma casa na minha vizinhança, na história dessa vizinhança, vendeu por esse preço. Nenhuma casa. É um negócio assim, sem palavras. A gente estava pensando que essa casa ia vender por esse preço daqui 2 anos, que a gente ia ter que morar aqui mais 2 anos para a casa chegar a esse preço que ela foi vendida. Mas não foi assim que aconteceu. Então, e aí meu marido, a gente foi lá quinta-feira, né? E ele ficava assim, a gente comprou no rio que a gente canoou, na cidade do artista. Então olha como Deus cuida dos detalhes, olha como Deus cuida dos detalhes. A gente viu muitos lugares e a gente acabou lá, naquele lugar que o Espírito Santo me falou para ir visitar. Ele já sabia de tudo, sabe? Eu acho muito lindo esse cuidado de Deus. Ele não vem assim, ele é um gentleman. Ele não vem assim, você tem que fazer isso, aquilo. Não, ele vai assim, olha, já pensou, olha que lindo, olha ao seu redor, esse lugar não é lindo? Já se imaginou morando aqui? Olha que maravilha, olha essa cidade, você é artista, essa cidade do artista, olha que legal, sabe assim? É muito lindo a forma como Deus, ele planeja coisas para nós, personalizado para nossa vida. Ele não planeja coisas. É claro, tem os profetas, as histórias dos profetas da Bíblia, né? Que a gente vê que eles foram chamados para fazer coisas diferentes, fora do comum. Mas além das histórias deles, existem histórias como a minha, em que Deus chama a gente para fazer uma coisa assim, diferente, mas não algo que vai envolver um sacrifício no sentido de que você vai sofrer, e você só vai sofrer. E então, assim, quando eu olho para essa experiência que a gente tá vivendo, até a gente foi lá na quinta-feira e o Herbert ficou um pouco preocupado porque os proprietários da casa falaram que lá tem alguns problemas com a internet. E aí eu falei, amor, vamos lembrar da história. Lembra que a gente orou em cada processo, a gente colocou a casa para vender e a gente orou para Deus que se eles ofertassem menos do que um determinado valor X, a gente não ia vender? E eles ofereceram muito mais do que o que a gente pediu, você lembra disso? Então sabe o que eu percebo? Eu percebo assim que Deus, ele faz as coisas assim com o maior amor do mundo. É tipo aquela mãe que o filho vem assim e fala assim, mãe, eu tava com vontade de comer um farelo de pão. E aí Deus faz assim um bolo, 3 pães, uma torta, sabe assim? É assim que eu vejo Deus. A gente pede assim